Bom dia, meus irmãos. Eu confesso que eu nunca me senti assim, de estar aqui na frente. Eu estou gelado, estou tremendo e já de algum tempinho eu estou assim. Eu não sei se consigo até terminar essa palavra aqui. Mas Deus é exageradamente exagerado. Eu vou falar, o Ed pediu para falar sobre algum tema do Natal e me sugeriu algumas coisas e eu escolhi falar sobre profecia. A profecia do Natal. E desde que eu cheguei aqui, Deus está profetizando. Teve profecia nas músicas, teve profecia do Luiz, que hoje nós estamos em tempos de arrependimento, de se voltar para Deus. E eu só quero conseguir falar um pouco, mas que eu consiga falar tudo aquilo que Deus me falou durante essa semana. Eu disse que Deus é exageradamente exagerado. E isso tem para nós uma conotação meio estranha, porque o exagero para nós é pejorativo, é mal. O exagero do homem é para baixo. Mas o exagero de Deus é para cima. O exagero de Deus é para multiplicação, para criação. E é para abençoar. Deus não tem medida para abençoar. Deus não tem medida para conceder alegria. E por isso que a gente fica assim. Ele enche de um jeito que a gente não entende. Mas o tema não é esse, que Deus é exagerado, mas isso aqui é profecia. E essas profecias, muitas delas que estão registradas no Velho Testamento, profecia é proclamação, anunciação. E é o anúncio, a proclamação de Jesus, de um novo reino, de um novo governo e de um novo rei. É a anunciação e proclamação que é registrada muitas vezes no Novo Testamento. Só no Novo Testamento existem mais de 47 citações se referindo às profecias do Velho Testamento, para afirmar, para confirmar aquilo que Deus falou. Deus é exagerado, porque um só versículo, uma só palavra de Deus é o bastante, é suficiente. Mas Ele cita mais de 47 vezes, para confirmar aquilo que Ele profetizou, programou e estabeleceu. Jesus, o Natal. Falar do Natal é falar de Jesus é falar de profecia, falar de profecia é falar de Jesus e do Natal. Mas eu quero lembrar e citar algumas profecias registradas aí, Mateus 1, 20 a 23, diz lá: Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia é o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus capítulo 2, versículos 5, 6, 15, 17, cita, e mais 47, como eu disse para vocês. Mas não é só os profetas que anunciaram e proclamaram a glória de Deus, que é Cristo. Como eu disse, o Natal e essa profecia é a chegada de um novo reino, de um novo governo, de um novo rei.
A primeira ordem de João e a de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus é a profecia que se cumpriu, que está se cumprindo e que vai se cumprir. Por isso, Hebreus 13:8 não está aí, mas diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus deu início a esse governo, a esse novo reino. Nós, a igreja, estamos dando andamento a esse reino. Ele está sendo desenvolvido, executado através de você e de mim. E vai se completar, vai se estabelecer por completo. Como diz lá Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É profecia que ainda vai se cumprir, mas tem muita coisa acontecendo nos nossos dias e através de nós. Não só os profetas e esses registros, mas tudo aponta para Cristo. A criação, e em meio à criação, tudo proclama a glória de Deus. Todas as coisas. A criatividade, a diversidade e a capacidade de multiplicação de Deus é algo tremendo. É fantástico, é coisa extraordinária. Todas essas coisas, criatividade, diversidade e multiplicação, ilumina, grita, ecoa por todos os cantos da terra, do céu, e aonde tiver vida, ouvido, sensibilidade, pode-se ver a glória de Deus sendo manifestada. Nós olhamos para fora, uns para os outros, e para onde nós olhamos? Tudo aponta para Cristo. Eu não sei como você chegou e como você está aqui. Talvez triste, talvez abatido, talvez com algum problema. Isso te leva a olhar para Cristo. Talvez você esteja como eu, alegre, feliz, agradecido. Mas isso te aponta para Cristo. Todas as coisas nos levam a Ele. Quero falar um pouquinho sobre essas 3 coisas que eu citei: criatividade, diversidade e multiplicação. É difícil separá-las quando se trata de Deus. Porque a criatividade, diversidade e multiplicação parece que é a mesma coisa para Deus. A diversidade são as espécies, as raças, as formas, a maneira com que Ele fez as coisas. Mas isso é diversidade, mas também é criatividade, porque tudo Ele criou, imaginou e fez. E Ele fez criando, diversificando, mas multiplicando ao mesmo tempo. Deus não fez a flor e depois dela foi saindo uma linha de produção, várias flores. O homem tem essa capacidade hoje. As indústrias, as empresas, a tecnologia produz muito, em grande quantidade. Mas é um padrão. Tudo igual ao outro. Um igual ao outro e vai produzindo. Deus, à medida que foi criando e multiplicando, também foi havendo diversidade, foi havendo criatividade e tudo se misturando. E meticulosidade. Algo que só Deus tem. A meticulosidade de Deus. De sondar, de saber aquilo que está no seu coração, de poder entrar lá onde está o problema, onde está a dificuldade e tirar isso. A meticulosidade de Deus, de você pegar uma folha de uma árvore, colocar no microscópio e você vê que uma é totalmente diferente de outra. Deus é exageradamente exagerado. É muito para nós. É louco. O bagulho é louco, quando diz não dá para entender.
As flores, eu fico pensando, imagina comigo, Deus criou as flores, a flor. Você nem eu sabia o que era a flor. Conhecemos aquilo que Deus nos apresentou. E Deus criou a flor, Ele podia colocar todas as flores no universo e nós íamos olhar e achar bonito e louvar a Deus por isso. Mas Ele não se contentou com a flor. E Ele fez, eu não sei a primeira que cor que Ele fez, mas se Ele fez branca, Ele em seguida fez a vermelha. E fez a vermelha, e viu que era bonita, e fez a amarela. E fez a amarela, e então inventou a rosa. E tinha a rosa, e tinha a vermelha, a amarela, mas podia ter uma flor azul, e fez as hortênsias e outras flores assim, e foi fazendo e multiplicando. Essa é a diversidade e criatividade do nosso Deus. Mas não bastava isso. Além de Deus fazer essa diversidade, e já vê flores e de diversas cores, então Ele resolve pôr cheiro. Precisava de cheiro. Se as flores não tivessem cheiro, você ia sentir, reclamar? Hoje sim, hoje nós sentimos o cheiro e queremos, é agradável, mas Deus não precisava ter posto cheiro, e Ele pôs. Então não se contentou só com a beleza, mas também em colocar o cheiro agradável, e fazer outras formas, outras espécies, e encher a terra. Eu não trouxe lenço, e eu vou precisar. Uma outra característica de Deus, e quando eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando, né? Essa característica, multiplicação. O que é a multiplicação de Deus? E aí eu procurei o significado, ou característica de um multiplicador. Obrigado. Amém, amém. Características de um multiplicador. Veja se Deus tem alguma dessas. A primeira, tempo de experiência na execução da atividade. É engraçado, né? Será que Deus tem algum tempo de experiência na execução da atividade de criar? Você está com dificuldade financeira? Eu conheço um cara que tem uma experiência na execução dessa atividade de multiplicar. Você está com problema da alma, do coração? Eu conheço alguém que tem um tempo de experiência na execução dessa atividade de curar, de alegrar, de renovar. Tempo de experiência na execução da atividade. Segundo, ser altamente engajado e curioso. Dizer que Deus tem essa qualidade de ser engajado, nem precisa, né? E curioso, eu falei, puxa, mas como, né? Capacidade de ser engajado e curioso, Deus é curioso? Não tem como, Ele sabe tudo, Ele que criou tudo, que curiosidade teria Deus? Mas talvez nisso, quando Ele criou um animal, uma flor, e Ele pensou assim, como ficaria, né? Se a rosa vermelha está bonita, como ficaria e fez. A curiosidade dele passa logo, porque Ele faz o que Ele quer. Então Deus tem todas essas características. Terceira característica de um multiplicador é possuir um perfil colaborativo. Será que Deus tem esse perfil? Será que Deus ajuda alguém? Será que Deus tem prazer em te ajudar? Ele tem esse perfil colaborativo. Agora, mais uma coisa que eu fiquei pensando, essa questão do colaborativo, do coletivo. Deus fez o mundo, todas as coisas, e Ele não disse, e não teve no céu nenhuma briga, nenhuma discussão.
Vocês já repararam que quando nasce uma criança na família, fica uma certa briga do pai, a mãe, dos avós para dizer com quem que ele parece? Não, ele parece com, não é comigo, ele parece com... Não, mas ele parece com o vô dele, ele parece que... E aquela briga porque tem que parecer com alguém da família. No céu não teve nenhuma briga quando Deus criou tudo. Pelo contrário, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E olha o interessante, é que eu sempre pensei assim, nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas você e eu temos a imagem do Espírito Santo, temos a imagem de Cristo e temos a imagem de Deus. Porque fomos feitos a nossa imagem e semelhança. Deus não tem ciúmes, não tem esse problema com eles. E por último, a quarta característica é dispor de habilidade de comunicação. Isso Deus não tem. Capacidade de comunicação. Deus, Ele sabe fazer propaganda. Deus sabe fazer marketing. Você olha para o céu, você vai ver o maior outdoor do mundo que possa existir. E para onde você olhar, está feita a propaganda. Davi leu e entendeu essa linguagem. Davi entendeu essa mensagem. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Também o Salmo 97:6. O céu anuncia a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Está escancarado para quem quer ver. Salmo 111:3. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Profecia, proclamação, anunciação daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer. Deus não usou rascunho, porque Ele não erra. Ele não precisou fazer de novo. Diz a palavra que Ele fez, criou tudo, e quando Ele olhou tudo que Ele fez, Ele viu que tudo era bom. Deus não precisou de falar, não, isso aqui eu vou tirar. Que perfeição. Que capacidade. E o homem? A sua obra-prima. Não é por nenhuma habilidade, não é por nenhum talento que você e eu somos especiais para Deus e somos a obra-prima de Deus. Nós somos especiais para Deus porque em nós há a imagem e semelhança dEle. Por isso que o diabo tanto quer destruir, roubar, matar e destruir o homem. Porque no homem está a imagem e semelhança de Deus. No homem, raça humana, estou dizendo. O homem e a mulher. A mulher expressa mais a beleza de Deus. Mas, você já percebeu que existem pessoas que têm habilidades incríveis, dons extraordinários, e nem crentes são? Por que será? Porque mesmo essas pessoas, elas trazem a imagem e semelhança de Deus. Portanto, em cada um de nós há essa capacidade, a multiplicação, a produtividade, a diversidade está em cada um de nós. Porque fomos feitos por Deus assim. Por isso que se diz que o pior momento para um ateu é quando ele sente que precisa agradecer, mas não sabe a quem. Nós não temos esse problema, graças a Deus. Portanto, todo homem, toda mulher expressa a glória de Deus. Claro que, infelizmente, essa glória foi ofuscada pelo pecado. Nesse sentido, todos nós somos profetas, porque todos expressam e proclamam a glória de Deus.
Todos nós fomos feitos, designados, como o Éder falou semana passada. Fomos designados para ajudar alguém. Fomos designados para propagar e para levar esse cheiro, essa cor, e sabor e perfume para as outras pessoas. E cada um de nós há essa capacidade e essa vontade e propósito de Deus para cada um de nós. Deus não fez o jardim só para Ele. Ele fez tudo bonito e como nós sabemos, mas pôs ali o homem e toda tarde ele ia ali para conversar e para desfrutar daquilo que Ele fez. Tudo que você tem, que eu tenho, não é para nós mesmos, mas também é para repartir, também é para abençoar. Mas e quando nós vamos ficando velhos? Já não temos mais a mesma agilidade, a mesma mobilidade. A força física vai se esgotando, terminando, e pensamos que a nossa produtividade, a nossa capacidade de multiplicar, de criar também vai se acabando junto. Mentira do diabo. Você continua. Quem que é idoso aqui? Acima de 60, vai. Quem é vô, quem é vó? Quem é bisavô, quem é bisavó? Você continua expressando a glória de Deus. A imagem e a semelhança de Deus continua em cada um de vocês. Esse poder da produtividade, criatividade e multiplicação está tanto nos mais novos quanto nos mais velhos e assim por diante. Abraão foi chamado com 75 anos de idade e teve um filho aos 100 anos. Moisés foi chamado com 80 anos e liderou o povo de Israel até os 120 anos. Jacó, já na velhice, abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, e profetizou sobre os 12 filhos, e morreu aos 147 anos. Simeão, um idoso, aguardava a chegada do Messias, e pelo Espírito Santo, passou a seguir Jesus quando ele foi apresentado no templo. Nunca é tarde para ser discípulo. Ele se tornou discípulo velho já. Louvado seja Deus. E o que dizer de Noé? Noé foi chamado com 500 anos, 480, 500 anos, para construir a arca. E viveu até os 600. Provavelmente no início, Noé carregava as tábuas, as toras, os palanques e tudo que era pesado para a construção. Mas não sei se no final já da arca, Noé tinha a mesma força, a mesma atitude para isso, mas possivelmente, isso é minha imaginação, que seus filhos devem ter ajudado, e os filhos faziam essa parte, e Noé cuidava na administração, na supervisão, no ensino, e para concluir essa obra. Portanto, às vezes você chegou e nós vamos chegar num tempo que não é mais tempo de fazer, mas é tempo de ensinar a fazer. É tempo de encorajar, tempo de consolar, tempo de animar, tempo de ensinar, de sentar numa cadeira e ensinar. Deus ensina sentado, Deus governa sentado. Há coisas que só você pode fazer. Avós e avós, aquele doce, aquele feijão, aquele bolo, nem Edu Guedes, nem as melhores receitas do YouTube é capaz de fazer, né? Só você, vó. Aquela história, aqueles causos que você contava, que você conta, nem Monteiro Lobato, nem escritor nenhum é capaz de reproduzir essas histórias como você. Só você, vô. Por isso que a glória de Deus
está e permanece em cada um de vocês. Mas então por que, se há tanta glória e todas essas coisas na nossa vida, por que então tanto sofrimento, tanta dor? E essas perguntas que nós ouvimos. A palavra de Deus responde isso. Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Cisternas eram cavadas nas rochas para captar a água e reservá-las. E algumas delas rachavam. E quando isso acontecia, a água ia embora. E Deus está dizendo isso. 2 males cometeu o meu povo. O primeiro é que me deixaram a fonte de água viva. E nós lemos isso e achamos que essa profecia é lá para Israel, mas também é para nós. Mas aonde eu tenho deixado a Deus? O pecado. O pecado. O pecado, ele atenta contra a glória de Deus em nós, contra a imagem de Deus em nós. O pecado causa autodestruição. E nós temos, às vezes, deixado a Deus nas pequenas coisas. Eu não sei se você está feliz com a sua vida cristã. A última reunião de oração que nós tivemos, eu orei com o Chan e eu disse para ele que o meu motivo de oração é que eu queria ler mais a palavra. Eu precisava de ler mais. E entre outras coisas que eu preciso melhorar. E Deus ouviu, viu, Chan? Porque 2 dias depois o Ed e o Marcos me ligou e falou, você pode pregar domingo? E aí eu tinha que ler a palavra. Mas, em que temos afastado de Deus? Nas pequenas coisas, às vezes, e nas grandes também. É triste dizer isso, que há às vezes entre nós, é pouco, mas que há ainda entre nós, pessoas que não se compadecem da tristeza, do sofrimento de outros, mas que às vezes usam isso como é feito no mundo para eu não digo para se promover, mas para se sentir bem, popularmente dizendo, sentir bem com a desgraça dos outros. Infelizmente, há pessoas que não respeitam, não consideram o sofrimento que o irmão está passando. E às vezes ele pode pensar, ainda bem que é na família dele. A família dele é assim, a minha não tem isso. Que triste. Que triste não se compadecer. Não sofrer com o sofrimento do outro. Nós não podemos ser assim, essas coisas não podem haver entre nós. Fofocas. Há gente, há pessoas, são poucos, louvado seja Deus, mas que se ocupam e que a maior satisfação da pessoa é contar uma novidade. Conta a maior novidade que existe, que é o Evangelho, as boas novas, mas não. Elas se ocupam em falar a última notícia, ruim. Eu não sei se você tem no seu grupo, mas eu tenho um grupo que tem uma pessoa que ele some, que ele não participa de nada, mas quando tem uma notícia ruim, quando tem alguma coisa que aconteceu com alguém da igreja, ele aparece e coloca alguma notícia. Como com carinha de bom, eu estou avisando. Que triste isso. E outras coisas, o pecado da fornicação. Eu estou falando aqui porque eu falei isso semana passada na minha congregação, e porque eu tenho alguns casos lá, de namoridos. E eu tenho que falar, porque Efésios fala, nem fornicários, nem impuros, nem avarentos, que é idólatra, e nem uma série de outras coisas entrarão no reino de Deus. E essas coisas nem se nomeiem entre vós. Pais, nós temos que falar.
Mães, nós temos que falar. Ah, mas eles não ouvem, eles têm o próprio conceito, eles têm o próprio critério, agora a realidade é outra. Não, confronta com a palavra. É profecia. A palavra que tem que confrontar. E eles vão ser convencidos. Por isso a importância do discipulado, né? Que o discipulado trata dessas coisas, cara a cara. Então são essas coisas que nos afastaram, ou que nos afastam às vezes do Deus vivo. Como eu disse, outras menores, mas tudo é pecado. Deixa eu ver onde eu estou, que eu me perdi. Cavaram cisternas rotas. O que é cavar cisternas rotas? Procuram, buscam aquilo que não satisfaz. E aí, em todos os segmentos da nossa vida, nos sonhos e realizações, às vezes esperamos, buscamos na capacidade nossa, ou na orientação, ou, enfim, nos critérios, ideias que nós temos. Eu me lembrei de um fato, há um bom tempo atrás, não era tão simples andar de avião. E a época eu estava ainda jogando futebol, e teve um certo momento que o Noroeste foi disputar um campeonato brasileiro da Série B. E havia na nossa chave Bangu, no Rio de Janeiro, Criciúma e Joinville. Então começamos a já fomentar. Nossa, agora nós vamos andar de avião. Porque, longe. Chegou no dia da viagem, o busão encostou e era de busão mesmo. E o sonho acabou. Aquilo que eu achava que podia me satisfazer, um desejo, foi por água abaixo. Mas, um bom tempo depois, estava eu em casa e alguém liga e avisa, olha, vai ter um encontro de pastores, liderança em Vitória. O encontro está pago e a viagem está paga. Vocês querem ir? Deus realizou o sonho, Deus não precisa de futebol, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Alguns meses depois, para mim não achar que era pouco, Vitória pertinho, encontro no Chile, inscrição está paga, os presbíteros que quiserem ir estão convidados. Opa, vamos nessa. Deus realizando nossos sonhos, nosso desejo. Não depende daquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui. Precisamos, então, resolver essas questões e curar o mal de todos os males, que é voltar-se para Deus. Por isso eu disse que houve profecia aqui hoje, quando o Luiz citou isso. Precisamos nos voltar para Deus, a fonte de água viva, aquele que é capaz de suprir e satisfazer todas as nossas necessidades. E quanto à saúde, nós vivemos numa sociedade enferma e doente. Nunca teve antes tanta enfermidade emocional e psíquica quanto nos dias de hoje. Isso que eu vou falar aqui está no livro Curados pela Palavra, do Jorge Mitian. 85% das enfermidades têm causa com problemas psíquicos e emocionais. Há estudos e teorias elaboradas de que vários tipos de câncer também são relacionados às doenças físicas e emocionais. Mas eu tenho uma boa notícia, embora a nossa sociedade está assim, enferma. Jesus chega na sinagoga num dia de sábado, em Jerusalém, e é dado para ele o livro de Isaías para ler. E ele então abre o livro e lê o capítulo 61, de 1 a 3. Você já sabe, mas a gente precisa ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados,
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O profeta fala de alguns tipos de enfermidades aí. Quebrantados, está aí quebrantados de coração, que são os ressentidos, ofendidos. Fala sobre cativos, que são os atados. Presos, são os oprimidos. Enlutados, tristes, são os melancólicos. Todas essas doenças se referem a enfermidades emocionais e psíquicas. Mas, alemão, meu problema não é emocional e psíquico. Minha doença é outra. Muitas pessoas têm sido curadas fisicamente, mas continua doente na alma. Mas a minha enfermidade é um outro tipo. Lembra do Mateus 1:21? A profecia que se cumpriu? Ele virá e salvará o povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador. A tradução antiga, ou na antiga tradução espanhola, a palavra salvação se traduzia por saúde. Então essa palavra que Jesus veio trazer salvação, ele veio trazer saúde plena, total. Jesus veio trazer saúde para todo o homem como inteiro. Não fica nada de fora, seja física, seja emocional. Ele é ungido de Deus, é aquele que foi separado por Deus para realizar essa obra. E essa profecia se cumpriu, mas está ainda se cumprindo nos dias de hoje. Coroa ao invés de cinzas, veste de louvor e ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés de pranto. É isso que Jesus veio trazer. E ele veio resgatar a glória que se havia perdido. Ele veio dar a nós um brilho, nos limpando, nos lavando com o seu sangue, para que a glória de Deus torne a brilhar e possa ser dada a quem é devido toda a glória e toda a honra. Deus separou o seu melhor soldado, o mais forte, o mais temido, o mais estrategista, o mais frio, o mais capaz, e enviou para essa missão. E eu podia terminar aqui e concluir aqui, até quando eu fiz, eu achei que aqui era a conclusão, até porque nós vamos orar depois. E eu quero orar por essas enfermidades, crendo nessa profecia, né, de que Jesus é ungido de Deus para trazer óleo de alegria e veste de louvor sobre toda a igreja. Mas esse soldado, ele cumpriu essa missão e ele voltou. Ele voltou para aquele que o enviou. E eu queria narrar aqui se eu achar primeiro. Quero narrar aqui essa volta de Jesus, desse soldado separado e enviado por Deus. Vamos imaginar assim, e assim que Deus me mostrou. Ele subiu, mas o céu não é o seu limite, porque Ele mesmo criou os céus e Ele transcende os céus. Na sua companhia, escoltado e ao mesmo tempo aclamado por miríades e miríades de anjos,
ele ia em direção à morada do Altíssimo. As trombetas tocam, soam. Em todo o céu se faz ouvir, até que do trono vem a ordem. Levantai, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da glória. Lá dentro, diferente do que diz no Salmo 24, ninguém pergunta quem é o Rei da glória. Porque lá todos sabem que o Senhor poderoso na batalha, o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. Os portais se abrem, uma mistura de apreensão, gozo, temor e gravidade. Toma conta do céu e da sala do trono naquele momento. No trono, aquele que nunca saiu e nem vai sair de lá. Como chega? Sujo, terra, suor e sangue. Sujo, mas não desprezível, mas cheio de esplendor, majestade, imponente. Ferido, sinais de perfuração profunda nas mãos, ambos os pés e do seu lado. Ferido, mas os ferimentos não traziam preocupação e nem cuidado, pois já não havia nenhum sangramento e parece que já havia secado. Em uma das mãos trazia uma chave, a chave do inferno e da morte que ele arrancara de Satanás. Na outra mão, um rolo com nomes, dezenas, centenas, milhares e milhões de nomes, daqueles que foram lavados e justificados pelo seu sangue. O meu nome estava lá, o seu nome estava lá. Debaixo do braço, uma coroa, a coroa de glória, que esteve por um tempo, foi usurpada pelo inimigo, agora derrotado e despojado por ele. Ele marcha, determinado e convicto em direção ao trono. O Pai o avista, abre um sorriso, enche o peito de orgulho e alegria, e em todo o céu se faz ouvir a mesma declaração que outrora foi ouvido aqui na terra: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O filho então deposita diante do trono a chave e o rolo. Do trono mais uma vez sai uma ordem, para que guardem o rolo e a chave para aquele grande dia. A ordem é imediatamente obedecida, mas surge ali um ar de surpresa, de espanto, pois haveria ainda um outro dia maior do que esse? Era a indagação, mas ninguém ousou perguntar. Finalmente, o filho pega a coroa, estende em direção ao pai, e com voz de muitas águas ele diz: toda a glória pertence ao Senhor. O pai meneia levemente a cabeça, olha para o filho e diz: ela é tua. O filho rapidamente reage e diz: pai, mas eu fiz tudo para a tua glória. E o pai sorri e diz: filho, eu já tenho uma solução para isso. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por debaixo dos teus pés, e reinaremos juntos pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus seja louvado. Querido,
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.